E quando eu vi isso, meus olhos brilharam, porque eu pensei, yes! Eu vou poder falar sobre o material para 3 vídeos e o Borba vai poder me deixar em paz para que eu possa me preparar para curtir pra caramba, porque eu vou numa festa muito legal hoje. Isso fica no vídeo. Caso fique, eu quero mandar um abraço, cara, pra toda a galera que trabalha e ou frequenta a Pixel Joinville, cara. Vocês são uma balada muito 10. Acho que o melhor lugar em Joinville para se ter uma discussão com pessoas interessantes, para ouvir música obscura que ninguém conhecia e que era tão legal. Um excelente lugar. Estou fazendo um ótimo trabalho. Parabéns. Brethren, hello again! Vocês estão me vendo pra caramba, né? Tipo, 3 vezes por semana. Tá ficando chato já? Tá tendo muito contato? Se for o caso, fala, nós temos uma conversa e decidimos talvez partir caminhos, ver novas pessoas, né? Tipo, o problema não é vocês, não sou eu. Don't break up with me! Então, enquanto eu preparava pra ir pra esse lugar, o Borba montou o estúdio aqui e falou: Silvio, você tem que fazer 3 vídeos. Ele me chama de Silvio, não de Mr. Maia. Então, amizade, né? Aí eu tentei falar assim, não quero fazer. Ele falou, faz eu, ok. Que é assim, senhora, entre diretores e atores. Ele tá assim, ó. Agradeçam a ele pelo fato que o canal existe com tanta presença. Eu estaria jogando videogame, comendo... Cecílio Martins. Cecílio Martins me perguntou sobre Tag Questions e por que isso me deixou tão feliz? Isso me deixou feliz pelo seguinte motivo. Para que a pessoa entenda Tag Questions perfeitamente, não é tão boa a ideia de ensinar primeira, de cara assim, Tag Questions do nada. A melhor ideia a se fazer é ensinar a regra guarda-chuva, The Umbrella Rule, que seria um videogame muito legal, The Umbrella Rule. The Umbrella Rule, sobre o qual várias regrinhas pequenas caem. Entre elas, Tag Question, que vai ser o nosso último vídeo. Sorry, Mr. Martins, tem que respeitar as ordens. E outras sendo Short Answers. Todas essas têm a ver com a mesma coisa. E é essa coisa que nós vamos começar a falar aqui. Já começando de cara com a regra, without further ado, porque essa regra não precisa de muita coisa. O começo da explicação dela é bem fácil. E a regra é a seguinte, um verbo, quando já é escrito ou dito, ou seja, expresso em uma frase, quando ele for ser expresso pela segunda vez, você não precisa falar ele. Exatamente, propriamente dito. Você pode muito bem substituí-lo pelo verbo auxiliar que tem a ver com o tempo dele. No Brasil isso não é o caso, no português não é o caso. Se eu falo lembrar no começo da frase e falo lembrar no final de novo, eu não tenho escolha a não ser falar a palavra lembrar. Um exemplo é assim, ó. Eu lembrei disso, mas eu não lembraria se eu não tivesse sentido o cheiro da rosa que ela me deu. Eu tive que falar a palavra lembrar 2 vezes. Lembrei primeiro, lembraria a segunda. Agora, olha só como a mesma frase cairia no inglês, se eu conseguir lembrar dela. I remember this, but I wouldn't if I hadn't smelled the roses that reminded me of whatever. Não lembro essa. Mas entendeu como na segunda vez não lembraria virou wouldn't só? Sem remember? Isso pode acontecer facilmente. Acontece o tempo todo e você deveria fazer também. O fato que os auxiliares existem para mostrar o tempo do verbo acaba facilitando muita coisa. E quando uma pessoa fala um verbo, se ela falar um auxiliar vazio, a mente do que está ouvindo vai automaticamente decifrar que ela estava falando sobre aquele que foi falado antes. Aqui estão outras frases que se beneficiam dessa regra. I don't want to eat now, but I will when I arrive at home. Michael says that he took out the trash, but I know that he didn't. Jason will always accept to go out for the weekend as long as his wife Marie does. Em todas essas frases, eu nunca falei direto a segunda iteração do verbo. Eu nunca falei o verbo pela segunda vez. Eu falei, ao invés, o auxiliar que acabou substituindo o verbo que era para estar. E no inglês isso é muito comum. E contanto que não fique ridículo, você pode continuar usando. Claro que se você fizer 2 páginas de auxiliar, a pessoa se perde, né? De vez em quando tem que falar o verbo de novo. Mas olha só o tipo de frase que é totalmente possível por causa disso. I don't play soccer anymore. I did up until a few years ago, and I would every time I had the chance, but I stopped. Today I don't. I will, I believe, next year to get a scholarship for college, but I won't if I can pass on normal merits. Eu falei a palavra play uma vez só, e quem ouve isso aqui, nativo americano, ou britânico, ou indiano, sei lá que lugar fala inglês, quem ouve isso aqui vai completamente entender que eu tô falando sobre play de cabo a rabo. Não tem problema nenhum nessa frase. Ela é super de buenas. Agora, isso pode sempre ser usado?
Infelizmente não. Existem duas vezes que o verbo não pode ser substituído por um auxiliar na segunda, ou terceira ou quarta vez que você for mencioná-lo. A primeira delas é a seguinte: quando o sofredor do verbo mencionado na segunda vez for diferente do sofredor do verbo mencionado na primeira. Eu vou dar um exemplo. Eu como pizza, mas o João come chocolate. Essa frase não pode ser I eat pizza, but John does. Isso não pode. A frase tem que ser I eat pizza, but John eats chocolate. Por quê? Porque agora o sofredor é diferente. E quando você substitui um verbo pelo auxiliar, a pessoa que está lendo, o nativo inglês que está lendo ou ouvindo, ele vai achar que esse auxiliar está carregando em si todas as características do verbo da primeira vez, inclusive o mesmo sofredor. Se for um sofredor diferente, você não pode mais fazer isso. Então tem que ser eats. E quando for o mesmo sofredor, você sabe que é só isso que você precisa. Contanto que seja um verbo de ação, né? E não um verbo modal, ou to be, ou tudo mais. Se você tiver só isso, você pode substituir a qualquer momento. Pode ser que eu falei o verbo da primeira vez numa frase, e depois eu falei o verbo de novo uma segunda frase. Nem tá na mesma frase, mas a segunda vez vai ser substituída igual. Deixa eu ver um exemplo para isso. I will travel tomorrow. Ponto. I will, don't worry. A segunda frase fala eu viajarei também, mas eu não falei I will travel uma segunda vez. Eu pude usar o auxiliar para substituir o verbo, mesmo dado o fato que estavam em frases diferentes. Tranquilo. Aliás, você pode até usar o auxiliar para substituir o verbo quando for uma outra pessoa que fala a segunda frase. Digamos o seguinte exemplo, por exemplo. Eu estou com meus amigos e eu falo assim, ó. Honestly, I wouldn't sleep with Britney Spears now. Uma segunda pessoa diferente de mim, o meu amigo que tá lá, nada tem a ver comigo, para expressar que ele de fato faria a coisa que eu não fiz, faria a frase dele assim, I would. E é só isso que ele diria. Ele não precisaria falar nada mais. Contanto que ele falasse would, todo mundo que está ouvindo ia saber do que se trata. O verbo que eu comecei. E já que ele não falou verbo nenhum, é mais ou menos bom senso que ele está falando sobre o meu verbo. E eu garanto que isso acontece o tempo todo. E esta é a primeira regra para que vocês possam entender ambos short answers and tag questions. Os próximos 2 vídeos vão lidar com essa em particular e vocês vão ver como que aquilo vai se tornar fácil agora que isso foi falado. Tá? Certo, revisão? Quando um verbo é dito ou escrito no inglês, a segunda vez que ele for mencionado, você não precisa falar ele de cara. Você pode falar um verbo auxiliar dependendo do tempo que você quer usar. Todos os verbos auxiliares funcionam e contanto que o segundo verbo tenha o mesmo sofredor que o primeiro, desce a lenha. Pode fazer isso... Que é novo. Brethren, desce a lenha, tipo camisa assim. Tem o desce a letra, né? Regra de hoje! Calma, toalha aqui. Contanto que tenha o mesmo sofredor, pode fazer. Não importa se a segunda vez que foi mencionado está numa frase diferente, ou se outra pessoa está falando, você é livre para substituir o primeiro verbo pelo auxiliar e não falar esse verbo de novo, quando você quiser. Contanto que os sofredores, os objetos, sejam o mesmo. E só, os anúncios vêm depois, não precisa fazer eles mais. Então só vou dizer tchau. I'm Mr. Maya, behind the camera is the very talented and lovable Mr. Borba. Peace. Stay strong. Então galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deem um joinha aqui, favoritem ele, comentem o que acharam, os sugestões para os próximos vídeos também. Com certeza seria legal se vocês pudessem inscrever no canal, visitar nosso website que tem todos os vídeos aqui em arquivo. E também dê uma olhada em nosso Facebook e nosso Twitter aqui. Thank you very much. We'll see you next time.